Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo a prova de matemática do concurso de nível superior para analista de laboratório da Prefeitura de Piracicaba, que aconteceu no dia 27 de novembro desse ano. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 13, que tratou do cálculo de porcentagem e resolução de equação de primeiro grau. Bora lá? No ano 2010, todas as 600 mulheres que haviam se formado em uma faculdade de engenharia no ano 2000 se encontraram, sendo que algumas delas já tinham um único filho e as demais não tinham filhos. Em 2020, essas 600 mulheres voltaram a se encontrar e 30% daquelas que não tinham filho tiveram um único filho. 12% daquelas que não tinham filho tiveram 2 filhos. 40% daquelas que tinham um único filho tiveram mais um filho, e as demais não tiveram filhos nesse período. Se em 2020 essas 600 mulheres juntas tinham um total de 453 filhos, o número de mulheres que ainda não tinham filho era qual desses aqui? Bom, pessoal, de acordo com o texto aqui, nós temos um total aqui de 600 mulheres. Aí ele informou que no ano de 2010, essas 600 mulheres elas se encontraram e algumas delas já tinham um único filho e as demais não tinham filhos. Então, nesse encontro de 2010, nós temos aqui mulheres que tinham um único filho e mulheres que não tinham filhos. Qual que é a quantidade de mulheres que tinham um filho? O texto não está informando para a gente. Então, eu vou falar que a quantidade de mulheres que tinham um único filho aqui nesse encontro de 2010 era a quantidade X. E qual que era a quantidade de mulheres que não tinham filhos? Se o total de mulheres é 600, e nós já sabemos que X mulheres aqui tinham um único filho, então o que sobra aqui é 600 menos X, são as mulheres que não têm filhos. Aí elas fizeram um novo encontro aqui no ano de 2020. E nesse encontro de 2020, essas mesmas 600 mulheres que se encontraram novamente, percebeu aqui que 30% daquelas que não tinham filho tiveram um único filho. 12% daquelas que não tinham filho tiveram 2 filhos. 40% daquelas que tinham um único filho tiveram mais um filho. E as demais não tiveram filhos nesse período. Então, observe, ele está falando aqui que 40% das que tinham um único filho, então 40% dessa quantidade X aqui, tiveram mais um filho. Informou também que 30% daquelas que não tinham filho, elas tiveram um único filho. 12% daquelas que não tinham filho, então 12% dessa quantidade aqui, tiveram 2 filhos. E as demais estão sem filhos. Agora veja, essas que tiveram mais um filho aqui, é 40% dessa quantidade aqui que já tinha um filho aqui no ano 2010. Então, o que tinha mais um filho é 40% dessa quantidade X. Agora, ele falou que 30% das que não tinham filho, então 30% dessa quantidade aqui, elas tiveram um filho. Então 30%, mas dessa quantidade 600 menos X. 12% daquelas que não tinham filho, então 12% dessa aqui tiveram 2 filhos. Então aqui, 12% dessa quantidade 600 menos X, elas tiveram 2 filhos. Agora observe, 40% aqui a gente sabe que é 40 sobre 100, que é 0,4. Então as que tiveram mais um filho aqui em 2020 vai ser 0,4 de x, portanto 0,4 vezes x. Agora aqui, tiveram um filho aqui, 30% dessa quantidade. 30% a gente sabe que é 30 sobre 100, que é 0,3. Então é 0,3 dessa quantidade. Portanto vai ser 0,3 vezes 600 menos x. Agora aqui, 2 filhos, 12% dessa quantidade. 12% é 12 sobre 100, que é 0,12. Dessa quantidade, então é 0,12 vezes essa quantidade. Mas aí ele falou que em 2020, então nesse ano 2020, essas 600 mulheres juntas, elas tinham aqui um total de 453 filhos. Então, quantos filhos nós temos aqui no total, do ano de 2010 até chegar aqui em 2020? Repare, em 2010, essas X mulheres aqui, elas tinham um filho. Então, quantos filhos nós vamos ter aqui em 2010? Basta pegar a quantidade de mulheres X e multiplicar por um filho. Então, x vezes 1, nós vamos ter aqui x filhos. Agora, em 2020, repare, essas mulheres aqui elas tiveram mais um filho. E quantas são essas mulheres agora? 0,4x. Se elas tiveram mais um filho, é só pegar isso aqui agora e multiplicar por 1. Então, 0,4x vezes 1 vai dar 0,4x. Agora, essas que não tinham filho aqui, elas tiveram um filho aqui em 2020. Então, qual foi a quantidade? 0,3 vezes 600 menos x. Essa é a quantidade de mulheres que tiveram um filho aqui em 2020. E elas tiveram apenas um filho. Então, essa quantidade aqui vezes 1. Multiplicando isso aqui por 1, vai dar ele mesmo, que é 0,3 vezes 600 menos x. Agora, as que tiveram 2 filhos aqui em 2020, daquelas que não tiveram filhos lá em 2010, corresponde a quanto? É 0,12 vezes 600 menos x. Só que essas aqui elas tiveram 2 filhos. Então, para saber o número de filhos aqui, é pegar essa quantidade aqui e multiplicar por 2 filhos. Bom, vamos fazer essa conta aqui. 2 vezes 0,12 aqui vai dar 0,24 vezes 600 menos x.
Como eu já sei que o total de filhos é 453, eu vou pegar esse número de filhos que tinha aqui em 2010, que é x, mais essa quantidade que teve aqui, ó, 0,4x, mais essa quantidade que teve aqui, 0,3 vezes 600 menos x, mais essa quantidade aqui que é 0,24 vezes 600 menos x, isso tem que totalizar 453. Repare, chegamos nessa equação de primeiro grau aqui para a gente resolver. Então vamos arrumar aqui para a gente. X mais 0,4x, isso aqui vai dar 1,4x. Aqui a gente aplica a propriedade distributiva. Eu vou pegar esse 0,3 e multiplicar todo mundo que está dentro do parênteses. 0,3 aqui vezes 600, aqui vai ficar 180. 0,3 vezes menos x, menos 0,3x. Aqui é a mesma coisa, eu vou aplicar novamente a propriedade distributiva. Eu vou pegar 0,24 e multiplicar todo mundo que está aqui dentro do parênteses. 0,24 aqui vezes 600 vai dar 144. 0,24 vezes menos x, menos 0,24x. Isso aqui é igual a 453. Agora aqui a gente vai juntar os termos semelhantes. 1,4x menos 0,3x menos 0,24x, que vai ficar 0,86x. 180 com 144 mais 324, que é igual a 453. Vou pegar esse 324 e passar aqui para o segundo membro. Então vai ficar 0,86x, 453 menos 324, isso aqui vai dar 129. Para achar o valor do x é só pegar esse 0,86, está multiplicando, a gente passa dividindo. Mas para facilitar nossas contas, vamos fazer o seguinte, vamos eliminar essa vírgula aqui primeiro. E para eliminar essa vírgula, como a gente tem duas casas aqui depois da vírgula, vamos multiplicar os dois lados da igualdade aqui, ó, por 100. 0,86 aqui vezes 100, minha vírgula vai andar duas casas para a direita, então aqui vai ficar 86x. E multiplicando 129 por 100, é só acrescentar dois zerinhos aqui no final, ficando, portanto, 12.900. Assim agora fica mais fácil para a gente achar o valor do x. É só pegar esse 86, está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 12.900 por 86, a gente vai encontrar que isso aqui vai dar 150. X está indicando para a gente aqui a quantidade de mulheres que estavam aqui com um filho no ano de 2010. Portanto, o x aqui é 150. Então, em 2010, quantas eram as mulheres que tinham um filho? Eram 150 mulheres. E quantas eram as mulheres que não tinham filho aqui em 2010? Bom, eu já sei que o x aqui, 150. Então, 600 vezes 150, 450 mulheres aqui não tinham filhos no ano de 2010. Portanto, perceba, pessoal, no ano de 2010, a gente tinha quantas mulheres com filho? A gente tinha 150 mulheres com filho. Agora, em 2020, quantas mulheres dessas aqui passaram a ter filhos agora? Repare, aqui essas mulheres já tinham filho. Agora, essas mulheres aqui agora, elas passaram a ter filhos, ou um filho ou dois filhos. E quantas mulheres que passaram a ter filhos agora? Repare, a gente tinha 450 mulheres que não tinham filhos. E dessas 450 mulheres que não tinham filhos, nós passamos a ter agora 30% aqui que passaram a ter um filho e 12% que passaram a ter dois filhos. Então a gente tem aqui ó, 42% dessa quantidade de mulheres que não tinham filho antes, que é 450. Então, 42% de 450 vai dar quanto? 42% é 42 sobre 100, que é 0,42. Então, é 0,42 de 450. Então, de matemática é vezes, então é só multiplicar. 0,42 vezes 450, isso aqui vai dar 189. Portanto, qual que é o total de mulheres com filhos até aqui no ano de 2020? Nós tínhamos aqui 150 aqui em 2010 que já tinham filhos, e agora em 2020 nós tivemos mais 189 mulheres que passaram a ter filhos, totalizando, portanto, 339 mulheres com filhos. Assim, qual vai ser o total de mulheres agora sem filhos? É só pegar o total de mulheres que a gente tinha inicialmente, que era 600, menos as 339 aqui que tem filhos, então vai resultar em 261 mulheres que não têm filhos. É exatamente a pergunta da questão. Em 2020 aqui, qual que é o número de mulheres que ainda, em 2020, qual que é o número de mulheres que ainda não tinham filho? 261 mulheres, e isso a gente encontra aqui na letra E. Show de bola, mais uma questão muito grande, mas muito interessante, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!